Deixa eu te contar uma história. Lá nos idos de 2002, eu me interessei por uma menina. Eu tinha uns 24 anos e ela uns 18, 19. Aí a gente começou a conversar e ela também demonstrou um certo interesse e tal. As coisas foram avançando e eu finalmente senti que rolava de chamá-la para sair. Era assim que a gente falava na época. Não era ficar, era sair. Ela parecia interessada, animada com a ideia. Então eu marquei o dia, o horário, mas foi quando eu falei, eu passo aí para te pegar de táxi, que as coisas desandaram. Ela agiu tipo, hein? Eu repeti, sem entender o que ela não tinha entendido. Eu te pego de táxi. Ela então mudou de ideia, disse que não estava a fim de ir e que achou que eu tinha carro. Sim, direto, sem rodeios, sem amaciar. Eu, um pobre instrutor de informática do subúrbio do Rio, não tinha carro. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro mesmo. Segundo, porque eu nunca tinha sentido a necessidade de comprar um carro. E repara que eu nem falei de se encontrar no lugar. Eu estava disposto a pagar um táxi para dar uma moral para o encontro. Mas se eu não tinha carro, ela não tinha interesse. Aí eu pergunto, como você se sentiria? Eu aposto que, no mínimo, sua reação aí do outro lado foi, mas que interesseira! Sabe qual foi a minha reação? Eu simplesmente disse, ok, se mudar de ideia, avisa. E parti para a próxima. Não xinguei ela de interesseira, não fiquei reclamando, não fiz textão no blog. Ah, que saudade dos blogs. Eu simplesmente pensei, se ela não quer, tem outras que vão querer. E segui minha vida. Zero ofensa. Eu não quero me vangloriar dizendo que eu estava no ápice do meu autoconhecimento naquela época, mas a combinação, tudo de ruim que eu já tinha vivido, com pais que me ensinaram a ser forte porque a vida não era fácil, me fez ser seguro o suficiente para entender que aquilo era só mais um acontecimento e que eu definitivamente não ia morrer com aquele plot twist. Isso me salvou de muito sofrimento na vida. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Você aí mesmo, precisa parar de se ofender à toa, com pouca coisa. Já tem um tempo que a nossa sociedade se tornou um lugar de bolhas de conforto e proteção. Todo mundo tenta se cercar só de gente que concorda com as mesmas ideias, que bajula, que elogia. Todo mundo tentando se esquivar de situações adversas. Pais criando filhos assim, escolas instruindo alunos assim. Mas isso tem um problema. A vida não é assim. A vida bate e bate forte. Ela não está preocupada se uma situação vai te machucar ou te deixar para baixo. Você precisa ser forte. E ser forte não é revidar, não é passar por cima dos outros, não é não ter coração. É simplesmente entender que você nem sempre vai receber o que quer. Na verdade, você quase nunca vai receber o que quer. A menos que você tenha nascido em berço de ouro, sua vida vai ser muito mais recheada de decepções do que de realizações. E isso é até óbvio. Aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado de professor de português para mostrar o meu ponto de vista sobre esse assunto. O verbo ofender tem duas variáveis. O próprio ofender, que é um verbo ativo, ou seja, uma ação precisa ser feita, e ofender-se, que é um verbo reflexivo, ou seja, que a própria pessoa se submete. Isso pode parecer só mais uma aula de português, mas se você tiver isso em mente e adotar isso para a sua vida, você vai ser muito menos atingido pelas ofensas cotidianas. Primeiro, eu vou falar de ofender-se, ou se ofender, para ficar no popular. Quando você se ofende, você está escolhendo se sentir atingido. Parece uma coisa complicada, mas é até bem simples. Deixa eu te contar outra história. Faz uns 3 anos, minha namorada da época desabafou no Facebook sobre como ela se sentia incomodada com as cantadas de pedreiro que ela recebia na rua sempre que caminhava no centro da cidade em direção ao trabalho. Ela reclamava do tom, das palavras, de como ela se sentia agredida e invadida e por vezes até com medo de que em algum momento aquelas ameaças do que um ou outro homem faria com ela se tornassem ações de fato. Então, um cara respondeu a ela dizendo que ela devia ficar mais tranquila e olhar a situação de outra forma, já que aquilo poderia ser encarado como um elogio. Como ele mesmo expressou, ele ia adorar que mulheres mexessem com ele na rua. Aí, eu respondi para ele que não era a mesma coisa,
que uma comparação mais adequada seria ele passar na rua e um monte de gays começarem a falar coisas bem sujas que queriam fazer com ele. E eu perguntei se ele também se sentiria elogiado dessa forma. Porque, obviamente, a relação homem dando em cima de mulher e mulher dando em cima de homem não é equivalente, não tem o mesmo peso social. Pra gente, realmente é um troféu uma mulher chegar, demonstrar interesse, porque isso não é o normal. O incômodo gerado numa mulher por uma cantada agressiva de um homem que ela nem conhece é muito mais parecido com o incômodo gerado num homem hétero por uma cantada agressiva de um gay. Eu acho que o raciocínio ficou claro, né? O problema é que nesse momento, outro cara, gay, começou a me atacar, dizendo que eu chamei os gays de sujos. E por mais que eu tentasse explicar pra ele que eu tava falando das palavras, não das pessoas, ele estava irredutível na ideia de que eu era só mais um macho homofóbico. Deu pra entender o problema? Ele se ofendeu com uma coisa que não fazia o menor sentido. Ele se ofendeu. Não fui eu quem ofendeu ele. Se você parar para analisar, é exatamente isso que acontece na maioria das discussões sociais de hoje em dia. Pessoas de todos os lados, de todos os espectros políticos, de todas as origens sociais, se ofendem com coisas que não são direcionadas a elas. Agora, é diferente quando alguém tenta te ofender, quando é uma coisa direcionada. Mas mesmo nesses casos, você ainda tem a escolha de não assimilar essa ofensa. Bora para outra história? Quando eu tinha 18 anos, faz tempo, eu fui trabalhar numa loja gigante de um shopping, no subúrbio do Rio. Logo no começo, uma vendedora cismou comigo e começou a dar em cima de mim direto, na frente de todo mundo. Eu namorava há um bom tempo e, na época, o conceito de monogamia estava muito bem incutido e estabelecido na minha cabeça. Então, mesmo com muitas investidas da vendedora, que não estava acostumada a ouvir nãos, eu continuava fiel ao meu relacionamento. Então, ela começou a espalhar na loja que eu era gay. Porque, obviamente, principalmente lá nos anos 90, o único motivo que fazia um homem recusar uma mulher era ele ser gay. Sabe essa sociedade machista que muitos combatem enquanto outros juram que ela não existe? Então, imagina isso, mas 20 anos atrás. Eu não sabia disso e só descobri quando os caras começaram a me evitar, sair do vestiário sempre que eu entrava, essas coisas. As pessoas são bem escrotas quando querem. Pode acreditar. Eu passei por isso por mais ou menos um mês, até que calhou de, por outro motivo que não tinha nada a ver com essa história, meu namoro terminou. Obviamente que a primeira coisa que eu, com a cabeça fraca de todo moleque de 18 anos, fui fazer foi pegar a vendedora que estava me difamando e mostrar pra ela quem era gay. Foi a única vez na vida que eu fiz sexo com raiva, por sinal. A gente até continuou se pegando depois, os rumores sobre a minha sexualidade pararam e minha vida voltou ao normal. Ou seja, não fui eu quem se ofendeu com uma coisa que ela disse. Foi ela que me atacou, que me difamou publicamente. E só pra deixar claro, hoje eu sei que ser chamado de gay não é ofensa, mas na época, 25 anos atrás, eu com 18 anos, a visão de mundo era bem diferente. Que bom que isso mudou. Mesmo assim, uma coisa que na época eu não sabia e que hoje eu sei é que mesmo quando alguém quer te ofender, você só pega a pilha se quiser. E eu não tô querendo dizer que eu tô acima de todas essas questões, eu só tô tentando mostrar que dá pra ser mais forte, mais seguro e se afetar menos com essas questões. E só você pode fazer isso por você, ninguém mais. Na verdade, para quem realmente quer te atacar, quanto mais você se ofende, quanto mais você acusa o golpe, mais você dá força e motivos para os ataques continuarem. Essa é e sempre foi a lei da selva de pedra. É preciso se conhecer e ter muito autocontrole. O caminho é muito mais difícil, precisa de muita energia e muito esforço, mas não é impossível. O ato de ignorar é uma arte, e quem domina essa arte vive muito melhor. Então, vê se para de se ofender. Você pode ser muito maior do que isso, seja lá o que isso for.